Capítulo 11. Performando negritude. 20. Se eu fosse a única estudante negra na sala, eu tinha, de certa forma, de representar o que aquilo significava, performando perfeição e representando a raça. Eu acho que tive uma ótima experiência quando criança. Meus pais fizeram questão de me dizer que eu era especial. Meu pai fez questão de que pudéssemos competir com todo mundo, com todos. Eles nunca falaram especificadamente de pessoas brancas, estudantes brancos, mas eu estava cercada de pessoas brancas e era bastante evidente o que eles queriam dizer com aquilo. Mas foi muito importante competir e ser competitiva, e me destacar também. Se eu fosse a única estudante negra na sala, eu tinha, de certa forma, de representar o que aquilo significava. Representar que nós somos tão inteligentes, se não até melhores que as outras e outros. Kathleen torna-se uma representante da raça. Esse status de ter de representar a negritude anunciou o racismo. Ela tem de representar aqueles que não estão lá, e pessoas negras não estão lá porque seu acesso às estruturas é negado. Um círculo duplo de inclusão e exclusão, e é precisamente essa posição de destaque de incluída em um espaço de exclusão que torna Kathleen um exemplo da sua raça. Eu tinha, de certa forma, de representar o que aquilo significava. Ser incluída, o sempre significa representar os excluídos, e é por isso que geralmente nos é forçado o papel de representantes da raça. Acabamos representando todos os outros. Kathleen é assim, não apenas vista como uma raça, mas também reconhece em si mesma a responsabilidade de ser a raça. Esse processo de identificação absoluta ou essencialismo, no qual uma pessoa é vista meramente como uma raça, é somente possível porque no racismo nega-se para negras e negros o direito à subjetividade. Kathleen não é apenas Kathleen, ela é um corpo, ela é uma raça, ela é uma história. Ela existe nessa triplicidade, presa nessa pessoa tripla. É preciso ser ao menos 3 vezes melhor do que qualquer pessoa branca para se tornar igual. Enquanto aqueles na classe têm o privilégio de existir na primeira pessoa, Kathleen existe na pessoa tríplice. Enquanto outros brancos falam como indivíduos, como Sally, Christine ou John, Kathleen fala como um corpo, como uma raça, como uma descendente de pessoas que foram escravizadas. A elas são dados 3 lugares para representar. Havia lendas, histórias, a história e, sobretudo, a historicidade, sobre quem se é, escreve Fanon, e se acaba representando todas elas. Fanon descreve sua existência tripla ao tornar-se responsável pelo seu próprio corpo, pela sua própria raça e por suas e seus ancestrais, assim como Kathleen. Em qualquer sala que ela entre, ela nunca é ela mesma, mas sim o grupo todo, um grupo sujeito à verificação severa. Explodiam meus tímpanos com tambores, canibalismo, deficiência intelectual, fetichismo, defeitos raciais, navios negreiros, conclui Fanon, que chama o fenômeno de esquema epidérmico racial, que estilhaça o sujeito negro em uma pessoa tripla. Não é um esquema corporal, trata-se na verdade de um esquema racial inscrito na pele que nos guia através do espaço. Memórias, lendas, piadas, comentários, histórias, mitos, experiências, insultos, tudo isso inscrito simbolicamente na superfície das nossas peles, nos dizendo onde sentar e onde não, aonde ir e aonde não, com quem falar e com quem não falar. Nos movemos no espaço em alerta através desse esquema epidérmico racial. Eu estava cercada de pessoas brancas, diz Kathleen, e era exatamente bastante evidente o que meu pai queria dizer com aquilo. Essa é outra dimensão descrita por Kathleen. Ela não tem apenas a responsabilidade de representar a raça, uma raça encarnada por conotações negativas. Ela também tem a de defender. Devido ao fato de que o racismo é um regime discursivo e não biológico, tais equivalências, a ausência de sabedoria, a ausência de cultura, a ausência de história, a ausência de inteligência, tornam-se aceitáveis. Nesse sentido, Kathleen não é apenas uma aluna na sala de aula em uma escola. Ela é uma aluna negra encarcerada em imagens racionalizadas, às quais ela tem de se opor todos os dias. Ela tem de se assegurar que pode provar que nós somos tão inteligentes, se não até melhores, que as outras e outros, brancas e brancos. Eu me acostumei a estar sempre em destaque, me acostumei a ser a única pessoa negra em todas as minhas aulas, e na maior parte do tempo eu era. Eu estava em todas essas aulas de preparação acadêmica, eu frequentava cursos de colocação avançada e já recebia créditos da faculdade antes mesmo de me formar na minha escola. Eu também fazia parte da sociedade de honra e estava em todos os tipos de organizações e em todo tipo de coisas que eu sabia que me levariam para frente, em relação à minha educação.
Eu me acostumei a ser a única pessoa negra nessas aulas e as pessoas nessas aulas também se acostumaram comigo sendo a única pessoa negra ali. E isso era ok para elas. Eu não tinha consciência de que havia certas coisas que as pessoas costumavam me dizer e eu nunca havia reconhecido como racismo. Coisas como você é negra, mas... E então você pode preencher o espaço vazio com o que você quiser. Apesar de você ser negra, tudo era, por alguma razão, eu não era como as outras crianças negras. Por alguma razão, eu era negra, mas ainda tolerável. Eu ainda era ok. Eu era inteligente, mas eu era especialmente inteligente, apesar de ser negra. Sempre foi uma questão. Ser negra era algo sempre presente, que tinha de ser colocado em algum lugar. Isso nunca foi realmente. Eu nunca senti isso. Isso nunca foi integrado no que eu era. Acho que aquilo era o que as pessoas chamam de racismo positivo, de algum modo, eu não sei, ou exotismo, mas eu realmente não chamaria assim, porque assim, ainda assim é racismo. Kathleen é definida como uma raça, e ao mesmo tempo a raça é dissociada dela porque ela é inteligente. Ela é negra, mas inteligente. O mas é o elemento dissociativo. Ele desvincula a inteligência da negritude, tornando-as categorias que se contradizem. Para corrigir tal dissociação massiva, nós geralmente nos vemos forçados a associar ambas as categorias à excelência, forçadas a prover uma performance excelente de nós mesmas, uma performance excelente da negritude. Nos tornamos atrizes e atores excelentes de nossas competências. Nada medíocre, nada ordinário, nada mediano, mas sim excelente. Eu estava em todas essas aulas de preparação acadêmica. Eu frequentava cursos de colocação avançada e já recebia créditos da faculdade antes mesmo de me formar na minha escola. Kathleen explica, enfatizando sua negritude e sua inteligência como duas categorias associadas. O mecanismo de defesa do ego, chamado dissociação, permite que dois ou mais processos mentais coexistam sem virem a ser conectados ou integrados. Isto é, as partes diferentes de um sujeito não são combinadas em um todo. Inteligência e negritude coexistem como categorias separadas, como partes alienadas em Kathleen, mas não como partes integradas dela. Nesse sentido, Kathleen é reconhecida como tão inteligente quanto pessoas brancas, mas negra como as outras e outras de fora. Você é negra, mas... explica ela. Ela é inteligente desde que seja comparada à branquitude. Consequentemente, a negritude é sempre algo à parte. Sua pele é descrita simultaneamente como primária e acessória. Alguém é negro, mas... não é? Uma pessoa negra é quando vem a ser a representação do que é ser corpóreo, mas não se é negro quando se trata do intelecto. Uma pessoa negra é quando se trata da incorporação da estupidez, mas não se é negro quando se trata da incorporação da sabedoria. Uma pessoa negra é quando se trata da incorporação do que é negativo, mas pode ser igualmente branca quando se trata da incorporação do que é positivo. Que ideias alucinantes habitam a cabeça do sujeito branco que acredita que não somos realmente negros e negras quando somos boas e bons, mas de fato negras e negras quando somos maus? Que alucinação branca! 21. Mas de onde vêm seus avós e seus bisavós? Vindo para a Alemanha. Eu vim para a Alemanha. Eu li livro Farbe-Beckmann. Eu estava lendo sobre alemães, negros e negras e senti uma certa afinidade com a ideia de escrever ou de crescer em uma comunidade branca estar isolada. Foi um choque descobrir que, na verdade, minha experiência foi muito menos extrema do que a de muitos negros e negras nesse país que crescem sendo as únicas pessoas negras na família, quer dizer, isto é, por Deus, e sempre lhe pedirem para explicar como é que é ser alemão, apesar de ser negro. Quer dizer, essa é uma experiência que eu passei muitas vezes, de ser questionada, mas porque eu falo inglês, as pessoas me perguntam quando eu pretendo ir embora, e elas tentam também rastrear minha ascendência até a África, sim, investigar meu passado. Quando eu estava dando aulas de inglês, havia uma turma, eu acho que elas não eram pessoas muito educadas, de qualquer forma, algumas mulheres queriam saber de onde eu vinha, e eu disse, eu sou dos Estados Unidos. E continuavam perguntando, sim, mas e seus pais? E eu respondia, dos Estados Unidos, e continuaram, sim, mas e seus avós, de onde são? E seus bisavós, eu dizia, dos Estados Unidos, e aquilo nunca parava. Elas me perguntaram, até que puderam rastrear minha ascendência até a África. Ah, você é da África? Não, meus ancestrais são da África, eu sou dos Estados Unidos, sim, da África. A parte triste é que elas não levam em consideração a nossa história. Eu sei que meus antepassados são africanos, mas isso é tudo. O sistema de escravização não nos permitiu saber de onde nossas famílias vieram ou quem éramos. Nós perdemos nossos nomes, nossas línguas, afinal nós fomos vendidos por traficantes brancos para pessoas brancas. Então é obviamente muito ofensivo quando perguntam, mas de qual lugar da África? Há dois momentos importantes nesse episódio. O primeiro é o momento de ser colocada fora da nação branca ao ser questionada sobre quando pretende ir embora, porque sua raça não pertence ao aqui.
O segundo momento se associa à história da escravidão, ser interrogada sobre de onde se vem, mesmo que nunca tenha havido permissão para o saber. Kathleen está sendo questionada por pessoas brancas sobre uma parte de sua história que foi banida exatamente por pessoas brancas. É esse segundo momento, um momento de duplo estranhamento, que eu gostaria de analisar aqui. Nem as mulheres brancas nem Kathleen sabem de onde vieram, e os antepassados de Kathleen. Contudo, não sabem por diferentes razões. Embora as mulheres brancas não saibam porque não precisam saber, Kathleen não sabe porque não tem o direito de saber. Era uma parte intrínseca às políticas da escravização. Não saber eliminaria o africano escravizado como sujeito da história. Em outras palavras, Kathleen não sabe, não porque ela não se importa, mas porque ele foi negado o acesso à sua história. Houve uma fratura, uma ruptura que deliberadamente a separou das partes de sua história, de onde fomos trazidos, quem somos nós, quais nomes, quais idiomas. Devido ao fato de essas informações terem sido apagadas, essas são perguntas que permanecerão sem respostas. E essa é a parte triste, argumenta Kathleen. A parte triste é que elas não levam em consideração a nossa história. Kathleen fica perturbada com a ideia de que aquelas que perguntam não estão cientes do conteúdo de suas perguntas. Elas estão pedindo o que elas escamotearam simbolicamente, a história de Kathleen. As perguntas incorporam a fantasia de que todos nós temos acesso à nossa biografia histórica coletiva, seja colonizadora ou colonizado, senhar ou escravizado. Tal fantasia só é possível se a história tiver sido esquecida, isto é, se elas e eles estiverem sofrendo de amnésia histórica. Mas como 400 anos muito recentes da história podem ser esquecidos? Como alguém pode não se lembrar? Essa parece ser a preocupação de Kathleen. Afinal, fomos vendidos por traficantes brancos a pessoas brancas. Como eles poderiam ter esquecido? E como ousam perguntar para serem lembradas? É obviamente muito ofensivo quando perguntam. O passado retorna na forma de perguntas invasivas. Mas e seus avós, de onde eles são, e seus bisavós? O atrevimento dessas perguntas reside no fato de que elas invocam um passado traumático de ruptura e perda. Um passado que ainda define aqueles e aquelas da diáspora africana como identidades fraturadas. Isso revela como o passado está intimamente ligado ao presente. A escravização e seu legado estão presentes na atual biografia de Kathleen. Como ela mesma diz, eu sei que meus ancestrais são africanos, mas isso é tudo. O passado, portanto, coexiste com o presente, e a memória da escravização é parte do presente. Essa sensação de atemporalidade é uma característica do trauma clássico. 22. Estrangeiros aqui têm a vida mais fácil do que presidiários. Confissões racistas e agressão. Eu dava aulas todas as segundas-feiras, eu ministrava uma aula para uma empresa chamada AMP em Berlim. E era uma turma de 4 mulheres, 4 secretárias, todas brancas. Acho que uma era do Oeste e 3 do Leste, o que na verdade não importa para o que eu vou contar. Um dia eu não me lembro como entramos no assunto, mas eu estava perguntando sobre estrangeiros vindo para a Alemanha. Então, começaram a dizer coisas que eram inacreditáveis, eu não podia acreditar. Eu estava na frente delas, obviamente estrangeira, e elas ainda se sentiram suficientemente confortáveis para dizer essas coisas. Isso tinha a ver com algo que se passava na minha cidade, onde as pessoas sempre se sentiam confortáveis o suficiente para expor seu racismo porque elas achavam que estavam sendo seguras comigo. E as mulheres brancas alemãs começaram a me contar como há muitos estrangeiros aqui, que as leis são muito brandas, e os estrangeiros aqui têm a vida mais fácil do que os presidiários, e dizendo todo tipo de coisas. Uma mulher no final disse, bem, espero que essas coisas não te surpreendam. A maioria das pessoas pensa assim, a maioria das pessoas se sente como nós. E no final da aula eu me senti como um cachorro, eu simplesmente não conseguia pensar, quer dizer, foi horrível, você pode imaginar. Essa situação de ofensa racista indireta é violenta porque expõe o ódio contra pessoas negras como se a interlocutora não fosse negra, como se ela não pertencesse ao grupo que está sendo atacado. Paul Merkel descreve esse processo de usar um terceiro grupo para expressar o racismo como uma experiência categórica de racismo. Categórica na medida em que Kathleen está sendo colocada na categoria de estrangeira. Kathleen é uma estrangeira, portanto ela sempre será insultada toda vez que o grupo estrangeiro for insultado. Em outras palavras, quando discursos degradantes sobre estrangeiros são proferidos, Kathleen está sendo inferida sem ser referida pessoalmente. Essa forma de expressar o racismo em relação a pessoas negras é alienante porque a pessoa está sendo insultada sem ser objeto direto do insulto. Não é a segunda, mas a terceira pessoa que está sendo usada. Não é você, mas eles, mesmo que ambos coincidam e se tornem um. Essa dinâmica define uma dimensão do racismo cotidiano. Porque estamos presentes e somos negros, o racismo é ensinado usando pessoas que não estão presentes e também são negros como personagens diretas.
É precisamente por causa da presença desse alguém que o público branco reperforma o racismo em relação àqueles e àquelas que não estão ali para nos avisar de como elas nos percebem. Isso dificulta a identificação do racismo porque esse alguém está sendo incluído e excluído simultaneamente. As pessoas sempre se sentiam confortáveis o suficiente para expor seu racismo porque elas não. Elas achavam que estavam seguras comigo, diz Kathleen. O conforto, no entanto, não é porque Kathleen pessoalmente lhes oferece algum alívio, é mais por conta da inclusão e exclusão simultâneas que tornam o público branco confortável o suficiente para performar o racismo. Assim, ao sujeito negro é dito que ele é simultaneamente igual e diferente. Igual no sentido em que Kathleen é uma confidente para as mulheres brancas, e diferente porque ela é o objeto do ódio de suas confissões. Uma situação alienante para a mulher negra que é sincronicamente colocada como eu e como outro. A pressuposição em tais situações é que a mulher negra deve considerar um elogio, que o grupo branco não a rejeita, mas rejeita de fato os outros. Assim, a pessoa negra é incluída enquanto seu próprio grupo racial é excluído. É essa inclusão individual em uma exclusão coletiva que esperam que vejamos como lisonjeamento. Kathleen, no entanto, não se sente lisonjeada de forma alguma, mas sim chocada. Eu me senti como um cachorro, eu simplesmente não conseguia pensar. Ela começa por descrever a ideia de um choque inesperado. Elas começaram a dizer coisas que eram inacreditáveis e muda depois para a ideia de isolamento e separação, decorrentes desse choque traumático. A metáfora como um cachorro expressa esse sentido de separação, já que cachorros não são humanos. Cachorros não são humanos e presidiários são humanos, que cometeram algum crime contra a humanidade. O comentário estrangeiros aqui têm a vida mais fácil do que de presidiários comunica fantasias ultrajantes, devido ao fato de que aqueles que cometeram algum crime não serem considerados dignos de integrar a sociedade. A associação entre estrangeiros e criminosos revela a construção entre traços estrangeiros como ameaçadores e indignos. A associação, portanto, indica o lugar onde essas mulheres fantasiam manter estrangeiros na prisão, longe da sociedade branca. Em tais fantasias, estrangeiros passam a ocupar uma posição mais desonrosa do que a de criminosos. A mulher branca expressa sua crença de que o primeiro grupo não merece viver tão bem quanto o segundo. Para seu incômodo, estrangeiros estão, de fato, em melhores condições do que criminosos. Presidiários e criminosos são fantasiados aqui supostamente tanto como brancos quanto como compatriotas, em oposição a estrangeiros. E, nesse sentido, o incômodo da mulher consiste no fato de muitos estrangeiros estarem em melhores condições do que o criminoso branco. Nessa constelação, tanto as agressoras como o alvo das agressões são mulheres. As mulheres brancas, no entanto, estão em solidariedade não com a mulher negra, mas com a presidiária branca. A raça parece ser mais importante do que o gênero, já que nessa constelação mulheres brancas expressam sua empatia com o nós, isto é, com alemãs brancas e brancos, e não com o nós, mulheres em geral. É a categoria estrangeiros, mulheres e homens a que se referem com antipatia, uma categoria da qual Kathleen faz parte. Kathleen é vista como estrangeira, não como uma mulher. Tais experiências explicam por que mulheres negras descrevem a opressão que experienciam primeiro em relação à raça, em vez de em relação ao gênero. Nossa exploração é baseada primariamente nos aspectos raciais e pode ser personificada por mulheres brancas.